Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Santos FM, estamos de volta com mais um programa Bom Dia CDL, o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Você acompanha conosco também para as notícias do dia do Brasil. Você acompanha aqui o Bom Dia CDL. Bom, calma de hoje. Bom dia, Zé, e bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, amigos da bancada. Olá, um abraço a todos, em especial aos ouvintes da CDL. Agora sim, na Rádio Santos, bom dia a todos, estamos agora não é? E vamos conversar com o Nicolau Albeide mais uma vez. Nicolau, nós temos aí vários destaques pela frente. Ontem você fez uma expedição ao sul de Minas, em Extrema, e o grande destaque disso, creio que seja a pujança da fábrica da Multilaser, que quando você fala em crise, os empresários aí preocupados com o futuro do país, outros tantos envolvidos com a corrupção. E ontem, pelo que você passou pra gente, você viu um grande exemplo, acho que é legal a gente destacar. Verdade, Zé, uma fábrica com faturamento de 2 bilhões aqui no Brasil, hoje a maior indústria de informática, fabricando para Sony, Motorola, Panasonic, inclusive ali é um grande celeiro, viu, Zé, de indústrias, né? Fiquei impressionado ali com Extrema em Minas. Extrema, bem fronteira com o estado de São Paulo, né? Exatamente. Bem ali na nossa saída, logo depois de Bragança Paulista, Atibaia, né? Famosa Atibaia, tem o sítio aí do Lula. Foi visitá-lo? Não é do Lula, hein? Não é o sítio que não é do Lula. Dele. E... Atufalho. Atufalho. E um celeiro de indústrias ali, muitas indústrias de eletrônico, muitas indústrias de confecções, porque eles têm incentivo fiscal ali em Minas. Então, muito interessante o local. A fábrica, nós fomos lá para ver a logística e os fabricantes. Muito perfeito mesmo. Eles têm venda e-commerce, têm venda com os representantes. Estavam todos os representantes do Brasil. Fizemos um tour ali e almoçamos no refeitório deles, muito organizado. E depois tivemos uma pequena palestra e viemos embora. Foi muito interessante a viagem de ontem. Faturamento de 2 milhões ao ano, né, Nicolau? 2 bilhões. 2 bilhões ao Eles ano. têm a fábrica ao ano. É um faturamento que muita cidade não tem, né, Charles? Não, muita cidade não tem. Muita cidade não tem esse faturamento. E eu fiz justamente essa pergunta até pra gente quebrar um pouco esse gelo de tantos escândalos, tantas empresas, né? Tem gente que São dois donos só, viu? A Multilaser não é... Você e mais quem? Não, eu queria muito. Tá certo. A Multilaser não é uma SA, são dois donos, e os donos são pessoas, um tem 38 anos, outro tem 42 anos, o Alexandre e o Renato. Ok. Fica Uma aí fábrica que começou com compra de cartuchos reciclados. Começou, não é muito velha, não é muito antiga, tem 26 anos. E hoje é uma SA? Não. Não. Continua pertencendo somente aos dois. Na realidade, a história era uma fabriquinha pequena que pertencia ao pai do Alexandre. E ele era mergulhador, isso há uns 26, 27 anos atrás. E ele foi fazer um mergulho, se eu não me engano, nas Bahamas, e sumiu. Ele desapareceu. E na época o filho assumiu, aí chamou esse amigo de faculdade, o Renato, e os dois tocaram a fábrica. Hoje é essa potência enorme, é a maior fábrica de informática do país. 7h07, temos o prazer de receber aqui também nos estúdios da Rádio Santos, nosso comentarista das quartas-feiras, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, presidente da CT Santos. Fifi, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Zé, e bom dia a todos. E vamos aos destaques do nosso noticiário. O Supremo Tribunal Federal decidirá hoje sobre a atitude do Senado ao não acatar liminar. Pois é, mas antes da gente repercutir toda essa efervescência política, vamos a uma nota triste aqui na abertura do nosso programa.
porque morreu na tarde de ontem, aos 54 anos, o ex-prefeito de São Vicente, Tércio Garcia, engenheiro agrônomo de formação. Tércio comandou o município entre 2005 e 2012. O político lutava contra um câncer na camada que recobre os órgãos do abdômen. O ex-prefeito estava internado no Hospital Vitória, em Santos. O corpo está sendo velado na loja maçônica Duque de Caxias, no centro de São Vicente, e o sepultamento está marcado para as 15 horas de hoje no cemitério metropolitano, no Parque Bitaru. Laudo médico apontou como causa da morte insuficiência de múltiplos órgãos e infecção generalizada. O prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, decretou luto oficial de 3 dias. Passo aí para impressões e também os comentários dos nossos convidados. Chagas. Ele sempre lutou contra esse câncer, né? Tinha se recuperado, chegou a ser prefeito reeleito, infelizmente voltou. É uma doença que quando volta forte, e por mais que se tente combatê-la, é difícil realmente a pessoa sobreviver a essa situação. A minha mãe passou por uma situação parecida, é realmente complicada. Meus sentimentos à família do Tércio Garcia. Fifi, é uma liderança que teve aí 2 mandatos em São Vicente, uma liderança importante aqui da região. O Tércio começou na política, é a mesma época que eu comecei. Em 97, ele no governo do Márcio de França, eu no governo do Beto Mansur. E a gente tinha, apesar de não ter uma integração muito grande, a gente tinha uma interação muito respeitosa, um engenheiro muito respeitado. Quando foi ser prefeito de São Vicente, indicado pelo Márcio de França, ele ganhou na primeira eleição, já levou no primeiro turno, pelo prestígio que o Márcio tinha e tem em São Vicente. E ali ele desenvolveu a caminhada política dele. Ele não tinha o perfil político, ele tinha um perfil técnico. Uma pessoa muito... O sogro dele, o Márcio Papa também, pessoa muito respeitada. É lamentável. Jovem ainda, 54 anos, ser acometido dessa doença, novamente, como o Fernando falou. E a gente deixa os sentimentos para a família e que ele descanse em paz. Nicolau, a sua manifestação, momento triste mesmo. É verdade. Saiu, como o Fifi colocou, morreu muito jovem. Verdade. Então, e ele teve um momento assim até ruim, né? Quando ele saiu da prefeitura de Santos, ele foi para São Vicente, desculpe, ato falho. Ele foi para São Vicente e ele saiu, foi para Limeira, se não me engano. Foi como secretário e forçaram até a barra para que ele saísse e fosse exonerado lá em Limeira, né? Porque deixou aí algumas dívidas, mas São Vicente está aí o caos que nós vimos aí no governo do Billy. É interessante de colocar a época que ele saiu, o atual prefeito detonou com o Tércio. Detonou. O Tércio era pessoa. Billy, né? O Tércio era pessoa não grata, era irresponsável. Olha o papelão que o cara está fazendo agora. O papelão que o Billy Quer dizer, um absurdo, né? E aí ontem, por força de ofício, ele teve que decretar 3 dias de luto, que é normal, mas a falta de responsabilidade, quando você assume o lugar de uma outra pessoa, de você denegrir a imagem dele. Se foi bom ou mau administrador, é uma situação. Agora, colocar em dúvida a idoneidade dele, do Tércio naquela ocasião, foi uma falta de responsabilidade muito grande. Se eu não me engano, ele era parente do Márcio França, né? Eu acho que com o Márcio Papa. Quem tem parentesco, quem da família, mesma família, é o atual prefeito, quer dizer, o prefeito eleito Pedro Gouveia. Pedro Gouveia. Fica aí então o nosso registro, realmente lamentando a perda aí do Tércio Garcia, ex-prefeito de São Vicente, que morreu ontem, aos 54 anos, vítima de um câncer muito violento e muito agressivo. Bom, vamos ao cenário de Brasília. Ontem, até alguns analistas, meus caros companheiros aqui da bancada, se manifestaram dizendo que poucas vezes tiveram um dia tão agitado em Brasília, de tanta incerteza, de tanta discussão e também com esse confronto aí já estabelecido entre o Judiciário e o Legislativo, e por conta da decisão de não acatar a liminar emitida, concedida pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de que um réu não poderia seguir na presidência do Senado e, por consequência, ou ao contrário, na linha sucessória. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, incluiu na pauta de julgamentos de hoje o referendo da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, que determinou o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, do comando da casa. O julgamento é o primeiro item da pauta do STF de hoje. A reunião vai começar às 14 horas. A Carmen Lúcia recebeu o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, ontem em seu gabinete,
junto com outros ministros, para buscar uma saída pacífica para resolver a crise instalada entre o Senado e o Supremo. Chagas. Eu já vejo, essa é a opinião dos nossos companheiros, já vejo uma crise institucional. E toda vez que é uma crise institucional, principalmente conflito entre poderes, eu sou favorável a uma decisão acordada e ponderada. Mas nesse caso, pela ofensa que o Senado fez ao Poder Judiciário, prejudicando inclusive a imagem do Poder Judiciário, mais do que o Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que essa negociação, esse acordo que está sendo feito para o julgamento de hoje, não seria o mais interessante. Vai desmoralizar o judiciário, que hoje está em alta com a população, e vai também prejudicar cada vez mais a imagem do Senado, que já está para lá de arranhada. Foi feita recentemente uma pesquisa, 96% da população é favorável ao Sérgio Moro. Isso ainda vai fortalecer mais o Sérgio Moro, porque a população vai ver nesse acordo que será feito hoje no judiciário, para não afastar o Renan Calheiros, vai fortalecer mais o Sérgio Moro, vai prejudicar, vai arranhar a imagem do Supremo Tribunal Federal, e os políticos do Congresso vão ficar definitivamente... Você acredita num acordo hoje? O acordo deverá sair, o Dias Toffoli... Não será bancada. Não, o Dias Toffoli deve, num acordo, deve pedir para que o Supremo Tribunal tenha ponderação, e deve ter. O Supremo Tribunal, ele não é só jurídico, ele também é político, ele tem que fazer esse equilíbrio. É mais político do que jurídico. Ele tem que fazer esse equilíbrio de poder, mas nesse caso, devido à agressão flagrante a um Estado democrático de direito, da mesa diretora e do Renan Calheiros, nesse caso, eu acredito que tinha que tomar uma decisão mais dura, mas vai ser tomada uma decisão equilibrada. O que eles vão fazer para não desmoralizar o Marco Aurélio? Realmente, quem está na linha sucessória, ou linha de substituição, como quiserem, não pode assumir a presidência da República, mas pode permanecer no cargo. Então, como faltam 8 dias hoje, apenas para terminar o mandato de presidente do Senado, do Renan Calheiros, ele fica no cargo, porém, numa eventualidade que ele tenha que assumir a presidência da República, ele não assume a presidência da República. É uma maneira de colocar água fria nessa quentura que está. Mas a ofensa foi muito grande ao Poder Judiciário. A mesma coisa que um criminoso não aceitar ser preso enquanto não jogar o mérito do habeas corpus. Esse foi o exemplo que passou para o Brasil. Mas a decisão, como sempre, do Supremo Tribunal vai ser equilibrada, ponderada, para diminuir a tensão que é muito grande. E, como eu digo, eu já vejo uma crise institucional. Eu acho que eu vou ganhar esse almoço do Chagas. Claro que é tudo, a gente acha, né? É tudo suposição. Eu acho que eles vão afastar o Renan. Até porque o Chagas foi feliz quando ele disse da competência do Supremo, que nesse caso é mais política do que legalista. Mas se ela fosse política e o Marco Aurélio tivesse preocupado com o país, ele não teria dado a liminar. Faltam 8 dias, deixa a liminar ali em cima da mesa. Quantos processos não ficam anos? Por que essa liminar teve que ser expedida há 8 dias, que não são 8 dias do mandato do Renan, são 8 dias do recesso do Senado. Então vamos supor, numa eventualidade que o Michel Temer tenha que sair, o Rodrigo Maia tenha que sair até final de fevereiro, a sucessão fica na mão do Renan. Tem uma coisa mais emblemática em termos de símbolo do que realista em termos do que vai mudar na nação. O peso dessa liminar foi já porque o Supremo está direto batendo no Congresso, né? O peso dessa liminar foi sim já um embate do Supremo com o Congresso, no meu ponto de vista. Vai hoje analisar logo de cara eu não sei se é para colocar água fria nessa fervura, eu acho que é para mostrar que o Supremo manda e ver o que vai acontecer. A ida do Renan ontem à casa do Michel Temer, e agora é interessante porque eu não sei onde esses caras estão vivendo, porque você sabe os detalhes do que eles estão fazendo instantaneamente, né? Não é que você fica sabendo depois de anos você sabe no mesmo dia. Já é meio sintomático, tipo, pro Michel tentar resolver essa situação com o Supremo Agora, os poderes não estão se respeitando há muito tempo. A gente percebe isso com muita tranquilidade. Para o país isso é péssimo. O que vai mudar para nós? Simples mortais estamos aqui embaixo sofrendo a crise toda, e eles estão lá no Olimpo, numa situação completamente diferente.
vai mudar novamente a confiabilidade do país, cai mais ainda. Então, os empresários nacionais e estrangeiros que estão vendo essa confusão toda, jamais vão aportar recurso aqui dentro. Isso daqui virou um circo de maluco. E para o país é péssimo nesse momento. O país não consegue se sustentar da forma que ele está. Agora, essa briguinha entre eles, vai acontecer alguma coisa. Você pega ontem a prisão da esposa do Sérgio Cabral. Negócio inimaginável. Prender o Sérgio Cabral há alguns anos era inimaginável. Prender a mulher do cara, acho, não sei, que eu lembre, se não é a primeira, é a segunda, a terceira, mas é uma coisa muito, muito diferente. Agora, eles continuam brigando entre si e não se preocupando com o que está acontecendo nas ruas. E o afastamento do Renan é emblemático para a população, porque a população vai achar que o movimento de domingo tirou o Renan na segunda e na terça, que não é fato, né? É uma série de circunstâncias que levaram ao afastamento do Renan, não foi o movimento de domingo, porque a gente precisa se mobilizar muito mais em termos de objetivos políticos nesse momento, para ter coisas mais concretas. Você pega o anúncio da aposentadoria que a gente vai discutir daqui a pouco, isso é uma coisa concreta, que não é esse pacote que estão mandando. Esse pacote não vai resolver praticamente nada, pelo contrário, vai punir quem tem que se aposentar ainda para pagar a conta dos que se aposentaram numa condição diferenciada. Nicolau? Eu entendo que, não, concordo com o Fifi, os movimentos, eles têm que ser mais organizados no sentido de objetivo, né? Os movimentos não têm objetivo. Eles querem tirar todo mundo, então tirou a Dilma, agora querem tirar o Temer. Tiraram o Cunha. Não, tudo bem que o Cunha, o poder na Câmara, presidente da Câmara. Mas são 3 presidentes. O Cunha. Dilma, Cunha e agora o Renan, que não saiu, mas. O Renan, ele vem. Rodrigo Maia está sossegado. Não, mas olha, ele vem, ironia, ele vem né? sendo alvo de vários escândalos já há muito tempo. Ele conseguiu se afastar do Senado sem perder o mandato, justamente nesse processo onde ele está sendo condenado, né? Ou sendo indiciado como réu. E que é um processo que não é tão rápido assim, não, Fifi. Isso tem 10 anos. É um de 12 processos. Então, a liminar só foi no entendimento de que ele está na linha sucessória e ele não poderia assumir. Mas também faltam, como você disse, Charles, 8, 9 dias aí, final do ano, vai entrar em recesso aí o Senado. E depois tem ele tem um novo presidente, com certeza. Ele nem pode, né? Eu acho que se candidatar. Não pode. Ele tentaria voltar. E ele vai daqui ficar a 2 muito anos. quietinho ali, tentando se esconder dentro do Senado, dentro de uma cadeirinha ali, para falar: ninguém me viu, ninguém está me vendo aqui dentro. Porque ele vai querer abafar, no caso ele é o alvo. Mas eu acho muito perigoso, que eu queria dizer, esses movimentos que nós estamos tendo nas ruas, com falta de objetivo. As pessoas têm que ter um objetivo. E qual é o objetivo? É o país, né? E o objetivo nós não temos. Aí nós estamos aí em um país que está judicializado, praticamente, que eu entendo que isso é uma ditadura, porque qualquer tipo de decisão unilateral, ela é uma ditadura. Então agora, qualquer decisão que seja tomada em qualquer ato do poder ou da democracia, o juiz chega e derruba. Então isso não é uma ditadura. Eu entendo que é muito perigoso. E uma das piores ditaduras é a ditadura do judiciário. Aliás, eu sempre fui muito crítico a esses exageros do judiciário e também do Ministério Público. Mas isso não quer dizer que uma pessoa não cumpra uma decisão judicial. O Fifi foi muito feliz. A decisão do Marco Aurélio, embora ele tenha competência para isso, foi precipitada. Foi realmente para agredir. A rede entrou na segunda, em cima daquele processo de ação de descumprimento de preceito fundamental. Em cima desse processo, eles pediram uma liminar que ele poderia ter mais ponderação. Foi. Agora, por mais absurda que tenha sido, e ele não pensou no país, ele foi realmente para agredir, no momento que tem uma ordem judicial, recorre. Não se nega a cumprir, ele é presidente do Senado. Agora, ele se negou a receber o oficial de justiça. Fugiu. E eu acho estranha essa notícia, Chagas, de se negar a receber o oficial de justiça, pois o oficial de justiça é um homem de fé. De fé. E ele pode marcar e falar: olha, você está intimado e acabou, independente da pessoa. Citação com hora certa. É uma situação. Então, eu acho estranho. Então aí é briga de titãs.
7h21 é o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia. Como é que fica essa pauta de votações importantes? Preocupação em torno da lição de casa desse ano, a principal do Congresso, que é a aprovação da PEC do limite dos gastos. Nossos comentaristas debatem daqui a pouquinho. Vamos a um intervalo. O Bom Dia CDL volta já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, nosso programa jornalístico da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 7 às 8 da manhã na Santos FM 92.5. Na nossa bancada, os comentaristas Nicolau Albeide, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, Fifi, presidente da CT Santos, e o cientista político Fernando Chagas, o Nicolau Albeide, que é presidente da entidade e empresário. Vamos em frente, que vai ser efervescência política de Brasília. Mas eu quero convidar os nossos ouvintes a participarem conosco do programa. Jana Novaes. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Santos FM, comentaristas da bancada. Para participar do programa Bom Dia CDL tem várias maneiras e é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página do Facebook, que é sempre atualizada com informações e fotos, comentaristas e convidados, é a CDL Santos Praia. E tem também nossa rádio web, que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pelo Play Store para Android ou aplicativo Store para iOS. Muito obrigado, Giana. Vou começar com o Fifi dessa vez. Vou retomar a pergunta, meu caro Fifi, que eu deixei antes do intervalo. Questão da pauta, as votações importantes do Congresso. Já havia um ajuste, um calendário, até para que acontecesse o que aconteceu ontem, o envio da primeira proposta de reforma da Previdência, um tema sensível para o país, mas eu entendo que a questão da PEC do limite dos gastos é fundamental para o próximo ano e para os próximos anos do nosso Brasil. Queria saber como é que você vê a ameaça em relação à votação ou não desta PEC. Olha, Zé, eu vou te falar, eu acho que se a gente estivesse falando com racionalidade, eu imagino que eles votariam com tranquilidade. Como a gente está falando na ansiedade dos envolvidos, você pega a delação da Odebrecht e a imprensa falando em mais de 200 políticos diretamente envolvidos. Você pega, ainda voltando rapidamente no negócio do Renan, na segunda noite todo mundo comentava que o Congresso ia parar, porque quem o substituiria seria o Jorge Viana, que é do Acre, que é do PT, e depois do PT ter sido expulso do Palácio do Governo, o que você imaginava? Uma retaliação para travar o país e prejudicar o Michel Temer na administração do PMDB. E isso não ocorreu também. Então é meio imponderável, eu não consigo te falar, olha, os caras vão votar, os caras não vão votar. Eu acho que os caras, nesse momento, eles estão preocupados com o que vai acontecer com eles. Até que ponto essas delações vão envolvê-los ou não. Eu não vejo uma articulação pura e simples pelo país. Eu vejo uma articulação, eu voto isso em troca disso. E a partir daí fica meio difícil saber se nessa negociação, isso é o que eu acho, posso estar completamente errado, mas nessa negociação está envolvido o quê? A troca é de quê? É para votar o teto? Então nós vamos votar o teto. Não, o teto é outra negociação, então agora nós vamos votar outro assunto. Fica meio difícil, a gente está... É imprevisível, né? É imprevisível, no meu ponto de vista. A gente está demandado de notícias das mais variadas possíveis, que nenhuma leva a um planejamento de desenvolvimento do país. Todas levam a um fechamento de sangria no país. E esse fechamento de sangria não está sendo analisado pelo Congresso, até onde eu enxergo, com responsabilidade. Ele está sendo enxergado pelo Congresso como uma moeda de troca para pressionar o governo. Já visto as indicações dos diversos ministros, para pressionar o governo para que cada um se livre individualmente dos seus problemas. É o que eu enxergo. Enquanto os poderes brigam, a economia está paralisada, a inflação ainda é alta, as empresas e as pessoas estão endividadas, o desemprego é exagerado. Essa é a realidade do Brasil. E o Fifi falou muito bem, né? Eles estão preocupados hoje com a pele deles. E entre a impopularidade e a condenação,
ou vê o interesse do país, eles ficam com a impopularidade desde que eles não sejam condenados. A preocupação deles é salvar a própria pele. É a condenação daqui a 2 anos. Eu não sou reeleito daqui a 2 anos, quem vai ser o juiz que vai decidir a minha situação? É o juiz Sérgio Moro, e ninguém quer cair na vara do juiz Sérgio Moro. Por outro lado, por que será? Mas a gente tem 2 interpretações, né? Na vara do Sérgio Moro, né? Mas a vara judicial do Sérgio Moro. Ninguém quer cair na vara judicial do Sérgio Moro, embora tenha duas interpretações. O que eu vejo nessa hora, se realmente ocorrer, que eu acho que deveria ocorrer, embora eu não acredito, é o afastamento do Renan. O presidente Lula, não sei se está em Cuba, se estiver em Cuba, deve estar no telefone Será que ele está pedindo exílio em Cuba? Viana, olha, atrapalha a PEC dos gastos. A PEC dos gastos não vai resolver nada, mas é um presente de Natal que o Temer precisa para dar um pouco de credibilidade para os investidores da economia. Não vai resolver nada. Porém, ele precisa de uma boa notícia. O que seria a boa notícia? A PEC dos gastos. Mas se o Viana assumir no lugar do Renan, eles com manobras regimentais, eles vão tentar ao máximo protelar isso em fevereiro. Em fevereiro vai ser aprovado, porque o presidente do Senado vai ser da base aliada, mas nós vamos ficar nessa paralisia mais 2 meses. Não que vá mudar o país, mas passa para o investidor, para o empresário nacional e internacional, a situação que nós estamos. Depois de 3 presidentes caírem, o governo não consegue aprovar o seu projeto mais importante, independentemente se vai causar efeito ou não. E o país vai ficar parado até fevereiro. Fevereiro tem a nova eleição, assume novo presidente, até votar isso, aí já estamos em março. Ô Chagas, tem voz... Eu ouço vozes, né? Não são espirituais, não. São vozes por aí de que o Temer não vai até o final do mandato, não. Já está crescendo essa... existe entre os coro mesmo, já crescendo e talvez, não seria surpresa se ano que vem não convocasse eleições para presidente, eu não sei o que poderia acontecer. Tem aí, exatamente isso que você falou, credibilidade. Aonde... Porque todo mundo achava, se você fizer uma retrospectiva, em 2014, logo pós reeleição da Dilma, todo mundo achava, e eu lembro muito bem disso, o impossível que seria o impeachment da Dilma. Achava e isso. Aconteceu. Eu achava todo mundo achava que ia acabar em pizza, que a coisa ia ser só ia dar aquela esquentada, mas não ia. E aconteceu. E eu não vejo hoje a impossibilidade de acontecer o afastamento do Temer ou ele ser obrigado a convocar eleições antes do tempo. Só seguindo o teu raciocínio, Eurasia Group, ela é a análise de risco do político de todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Ela já aumentou de 10% para 20% a possibilidade do Temer sair, com tendência a crescer. A Eurásia, ela é muito, ou Eurásia, como quiserem, né? Ela é muito conservadora. Ela para tomar uma posição dessa, porque uma decisão, uma informação dela, uma manifestação dela, mexe com os mercados, nacional e internacional. E ela já falou, de 10 já passou para 20, com tendência a crescer. Aí a desestabilização completa do país em termos econômicos, né? Que é mais um presidente. E quem vai decidir, Fifi, se for no ano que vem? É o Congresso Nacional, esse Congresso Nacional que vai decidir quem vai ser o futuro presidente da República. Olha a situação que nós estamos. Fifi, por favor, porque aí tem renúncia, tem impeachment, e aí, qual é? Você vai ganhar mais um almoço do Chagas? É futurologia, né? Futurologia novamente, é difícil. Claro que o Chagas, quando fala dessas informações, elas são substanciadas. Mas o que vai acontecer, sinceramente, eu não consigo enxergar. Eu vejo também uma outra coisa. Os ouvintes que imaginam que aquela sopa de letrinhas joga junto o tempo inteiro. Então vamos supor, o cara é PT, saiu do PT, então vai dizer para agora prejudicar o PMDB. Isso não existe. Isso não existe. As eleições proporcionais, na grande maioria das vezes, as pessoas se aglutinam numa sigla partidária para ver os seus interesses particulares.
para ver de que maneira que elas conseguem se eleger na proporcionalidade do voto, que agora na próxima eleição muda. Claro que o Senado é diferente, porque o Senado é quase que uma eleição majoritária, mas a eleição ela é majoritária, porque quem tiver mais leva. Mas a Câmara Federal, as assembleias, as câmaras municipais não são assim. Então, às vezes o cidadão está numa sigla, mas ele está composto de corpo e alma com a outra sigla. E não é nem com a sigla, com as outras pessoas que lhe interessam. Foi sintomático o que ocorreu ontem do Jorge Viana não querer assumir. O normal seria ele pegar a caneta e já sentar na mesa. Ele foi conversar com o Renan porque não queria assumir de jeito nenhum aquela situação. Então, o que vai ocorrer, Zé, infelizmente, é uma coisa que eu não consigo prever. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o desgaste... Por que o Michel Temer tem desgaste nesse momento? Porque se imaginava que entra uma nova liderança no governo federal e a partir daí colocar em prática as suas ideias para levantar o Brasil. Se percebeu, o que era mais ou menos óbvio, que mudou a liderança, mas o espectro dos partidos que mandam no país, as lideranças que mandam no país, continua a mesma. Você só mudou a negociação, só mudou o corretor, o despachante. O despachante é o Michel, antes era a Dilma. Mas os caras que negociam direto para terem seus objetivos são os mesmos. Como é que você muda esse quadro? Você não muda com a mudança, com a substituição pura e simples de uma única pessoa. Você muda com posturas diferentes, com objetivos. Não, mas os ministros a grande maioria são do Congresso. A negociação foi a mesma. Você mudou nomes, mas você não mudou o formato. O formato é o mesmo. Para você me apoiar, você é o presidente, você já é o presidente. Então, para eu te apoiar, em troca, você me dá um espaço no governo não para tocar a tua política, para tocar a minha política. Que é errado. No mundo inteiro você tem essas composições, mas para tocar a política do país. No Brasil é diferente, é para tocar as políticas individuais. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Porque o Fifi colocou bem, porque a gente está falando no ano que vem, se não sabe o que vai acontecer hoje à tarde, por exemplo, no Supremo. Existem divergências aqui na própria bancada, está todo mundo acompanhando muito isso o tempo inteiro, convivência política e essa incerteza. O que o Fifi disse, resumidamente, falando numa linguagem chula, trocaram só as moscas, né? Porque o restante que eu não vou citar aqui continua o mesmo. Então, mas eu até acho que agora um choque de credibilidade. Eu acho que o Temer, ele teve o momento dele de dar a voz dele, né? De colocar falando de uma forma incisiva a opinião dele em relação ao país, a querer fazer com que o país progredisse economicamente, mudasse toda a política econômica, e eu acho que ele já perdeu esse time, momento, né? Perdeu o time. Tá essa PEC, a discussão que era 241, agora virou PEC 55, daqui a pouco vira PEC sei lá o quê, e deformando também as 10 medidas anticorrupção, que nem o Congresso não tem credibilidade, ele não tem credibilidade, o Senado não tem credibilidade. A única pessoa de credibilidade nesse país que eu enxergo nesse momento se chama Sérgio Moro, que é o único que o brasileiro ele olha para ele de uma forma endeusa, que também não é tudo isso, é porque ele tem uma equipe e tem tido atitudes talvez de justiceiro, de xerife. E esse é o perigo, justiceiro. Você falou a palavra certa. O brasileiro não pode cair na ilusão que um justiceiro vai resolver o nosso problema. Não vai. O Sérgio Moro está resolvendo o problema Mas é que jurídico. O brasileiro está tão de saco cheio, Chagas, tão de saco cheio que ele está querendo ver justiça. Seja ela da forma que for. Até com as próprias mãos, que os parlamentares serão agredidos. For, porque é só bilhões. Publicamente. Tu só ouve milhões. Milhões não, né? Milhões já foi. Já foram. Se você só ouve bilhões. Zilhões. Talvez trilhões, como no caso da Petrobras. E ainda nem abriram a caixa preta aí do BNDES. E você já imaginou quanto é que... Aí escuta aí, o cara ganha lá 800 conto, que não dá nem para ele comprar o arroz e feijão da família dele, e a situação de desemprego e as indústrias fechando. Então é difícil, é muito difícil. O Fifi falou em futurologia ontem, nós estávamos tomando café, eu e o Zé. Nós estávamos discutindo se o Renan Calheiros
saindo o Jorge Viana. Como seria a postura do Jorge Viana? E ou não, na semana que vem, manter ou retirar da pauta, de manhã, tomando café. Não, nós estamos discutindo isso. O caso é, nós estamos discutindo se ele ia manter ou não na pauta o teto dos gastos. Nós viramos as costas, o Zé foi para a rádio, eu fui para a prefeitura. Daqui a pouco nós não tava, isso já estava morto, pão amanhecido. É o que o Fifi falou, hoje fazer uma futurologia é muito difícil. Depois nós estávamos discutindo o quê? A fuga da justiça do Renan Calheiros, quer dizer, os assuntos do dia para a noite não, da manhã para a tarde mudam completamente. E você pega, por exemplo, o que está ocorrendo agora no Rio de Janeiro. O campo de guerra que foi colocado ontem em frente à Assembleia do Rio de Janeiro para discutir a falência de um Estado mal administrado, que é fato. Agora, você não percebe essa discussão com soluções. O problema todo, Zé, eu acho que está aí. Você tem uma crise, na tua família, no teu ambiente de trabalho, você tem que dar uma solução, você tem que ter um objetivo, até chegar à conclusão que não tem solução. Mas você tem que encerrar essa discussão rapidamente. A gente não escuta isso por parte dos nossos governantes. A gente escuta o tempo inteiro, são propostas pontuais, totalmente fora de um contexto maior, para fechar determinadas sangrias pontuais também. O que a gente estava precisando nesse momento, por exemplo, é fácil falar na situação que eu estou, porque eu não estou envolvido no problema, eu não sei os acordos que têm que ser feitos para que eu continue sentado na cadeira. Eu estou me referindo ao presidente Michel Temer. É fácil a gente criticar dessa maneira, porque os acordos são inúmeros. Ele não está sentado ali porque ele é bonitinho. Ele está sentado ali porque um grupo o levou para lá. Senão sequer o impeachment tinha acontecido. Agora, nesse tempo inteiro, o que eu percebo que se perdeu de tempo foi um planejamento. Quando você está discutindo a parte política, a equipe técnica poderia estar discutindo o planejamento, que já se foram, se eu não estou errado, quase 6 meses por aí, que ele está no poder. Então poderia estar discutindo um planejamento, que também é um prazo curto, em 6 meses, mas que viesse e falasse assim, olha gente, para a gente chegar ali, o caminho é esse. A sangria é dessa maneira nesse momento, vai amenizar depois e a gente chega depois do nosso objetivo. A gente não vê isso. A gente não vê isso em nenhum segmento do governo federal. 7h40, até Fifi, retomando um pouco do que você colocou no começo, quando você... Claro que o país esperava, é o perfil do brasileiro, com a entrada do Temer, que as coisas se realinhassem e com essa pressão popular, com essa corrupção vindo à tona, que os aliados do presidente Michel Temer, eles tomassem uma outra postura nesse sentido que você acabou de definir agora. Fala, bom, a gente precisa colocar o país no trilho. Mas aí vem os escândalos dos ministérios, aí você vê, aí o Romero Jucá entra como ministro, e agora o Romero Jucá já volta como liderança do partido do presidente, dizendo, não, vamos manter a pauta. Ele já ressurge, quer dizer, eles eram da mesma origem. Então, na verdade, hoje fica claro. E o que deixa a gente mais preocupado é que, se você pensar friamente o que vem acontecendo com a fragilidade do comando do país do presidente Michel Temer, se você analisar friamente, você vai ver que não há surpresa nenhuma nisso. Porque quem estava na panela, os únicos ingredientes dessa panela, da fervura, era o PT. Então, o PT era o grande vilão da história toda. Então vamos detonar o PT. Então detonamos o PT. E agora? Aí entrou na panela PSDB, entrou na panela PMDB, e aí nós estamos vendo que estão todos nessa panela aí de sujeira que está acontecendo. Então, e aí, nessa panela aí... E como é que você resolve? Então, nessa panela... Aí vai o Lula fazer discurso lá para os meios dele, né? Que eu acho... O Lula ele é doente mental, porque não é possível. Porque ele vai fazer discurso, que nem eu vi esses dias ele discursando, dizendo que o Estado do Rio está falido, o Estado de São Paulo está falido, que a União está falida, que os governos de Estado estão falidos. E ele fala como se ele fosse um comentarista de televisão e chegou agora. É um negócio, o cara é surreal, doente né? mental. 7h42, você falou, né, nessa panela, né? Tem, imagina aqui um caldeirão escrito Lava Jato, né? Com vários partidos dentro, várias lideranças políticas, e o Masterchef é o Marcelo Odebrecht. E também colocando, se o Temer é bonitinho,
Eu acho que não, mas a Marcela, a gente volta já. A novela das delações. É verdade. Que ainda não foram reveladas. Quando for, vai ser uma bomba. Todo mundo curioso, a internet jogando aí especulações, mas vai ser uma bomba. 7h43, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Deixa eu só pincelar um negócio, Zé. Agora, a população não pode ficar observando isso tudo como se daí fosse um reality show e ela não tivesse nada a ver. Até porque nós colocamos esse pessoal todo lá dentro. O Renan já tinha renunciado e foi recolocado como senador lá dentro de novo. O Collor foi impeachmentado praticamente, ele renunciou, não chegou a ser impeachmentado, mas o povo de Alagoas colocou ele lá dentro de novo. Então não dá para a população também ficar observando isso tudo, na hora da eleição falar, eu não gosto de política, eu vou votar em qualquer um, aquele cara é legal, eu vou votar naquele cara, e depois ficar reclamando. Tá na hora do brasileiro acordar, e o brasileiro, Zé, desde 88, a Constituinte foi em 88, já se vão 28 anos, o brasileiro elege os seus líderes, então não dá para falar, olha, classe política não me representa sim, quem coloca eles lá somos nós. 7h43, fala do apoio cultural da Home Life, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama. São 10 anos da Home Life, oferecendo esse tratamento domiciliar com muito carinho, com muito preparo, uma visão holística e humanizada da medicina que acaba tratando a família como um todo, né? Porque você tem um ente querido, eu sempre digo aqui, é complicado. E o Home Care hoje, além das vantagens de você, por exemplo, evitar um risco que é comum nos hospitais, que é o risco de infecções cruzadas. No atendimento domiciliar, essa ameaça já é muito minimizada. E tem uma gama de profissionais muito competentes para te atender na Home Life, que agora está com nova sede em Santos para atender você ainda melhor. Ana Costa 146, 17º andar, telefone 32026440, acesse homelife.com.br. às 7h44. Bom dia, CDL, volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h46, de volta com o Bom Dia CDL, programa jornalístico de debates da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Na bancada hoje o cientista político Fernando Chagas, o engenheiro e presidente da CT Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, e o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, aqui Zé Torquato, na produção a Jana Novaes e o Rick Santos, respondendo também pela sonoplastia. Quero lembrar também o apoio cultural da Design Gallery, a Design Gallery que está fantástica pro seu Natal, com mais itens ainda, mais novidades, são quase 10 itens que chegam por dia novos na Design Gallery, fora que você já tem habitualmente, né? Vários presentes, uma faixa de preço para muita qualidade que realmente você não encontra no mercado. Ela que é campeã em lista de casamento, Shabbat, agora também presentes finos, 6 vezes consecutivos, a Top of Mind em vários segmentos. Essa é a Design Gallery, que tem 2 lojas para te atender cada vez melhor. Marechal Deodoro 98 no Gonzaga, Azevedo Sodré 3 no Boqueirão, ambas com estacionamento na entrada da loja. Fique à vontade, aproveite a Design Gallery. Vamos ver como é que está a situação nas balsas e estradas? Vamos conferir como é que estão as condições de mobilidade aqui na Baixada Santista nesse balsas e estradas. Bom, travessia Santos Guarujá, 6 balsas, travessia 20 minutos nos dois lados, Guarujá Bertioga uma balsa com espera de 30 minutos, São Sebastião e Ilhabela nos dois sentidos 30 minutos de espera, são 3 balsas em operação. Sistema Anchieta Imigrante segue a operação normal 5x5, na Anchieta tráfego lento na chegada a São Paulo do 13 ao 10, quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos, na Imigrantes tráfego lento no sentido São Paulo do 16 ao 13, também devido ao excesso de veículos. As demais rodovias com condições normais, lembrando que os caminhões com destino a São Paulo deve utilizar obrigatoriamente a pista da Anchieta, tá certo? E vamos em frente agora para comentar a proposta, não é? O esboço da proposta que foi enviado ao Congresso para a reforma da Previdência. O que chama mais atenção são 2 aspectos: idade mínima de 65 para os 2 anos. Evidentemente vamos ter que voltar no tema, não teremos tempo hábil para discutir, mas queremos uma análise preliminar, pelo menos dos nossos comentaristas. E também para você obter o teto máximo da aposentadoria,
você teria que contribuir por 49 anos para a Previdência? Vamos começar pelo Chagas. Essa proposta foi apresentada nesse momento. Não tem esse problema, né? Não, tô me aposentando. Você tá isolado disso, Tô me aposentando. Mas independentemente da minha aposentadoria, essa proposta, como o Fifi falou, falta é planejamento. Inclusive os empresários estão já pressionando, dizendo que a proposta do governo é apenas a PEC dos gastos. Inclusive estão já fritando o Henrique Meirelles. E justamente por estarem fritando o Henrique Meirelles, essa proposta nada mais é do que animar um pouco o mercado. Essa proposta não é nem para ser discutida neste momento. Porque foi posta ontem. O Henrique Meirelles está sendo fritado porque os empresários estão dizendo que o Fifi falou não tem planejamento, a única coisa é corte de gasto. Nós queremos um planejamento a ponto do futuro que o FHC chamou de pinguela. Para você ver a que ponto chegou, né? Aquilo que seria um bom projeto e bem elaborado por Marcos Lisboa já virou pinguela na visão do Fernando Henrique. E além de tentar animar o mercado, mostrando que nós temos outras propostas, o governo federal, com o Henrique Meirelles, além do custo de gasto, colocou a PEC. E outra também para desviar o assunto do que o executivo está muito desgastado, o caso do GEDEL. Então vamos uma pauta, apesar de ser impopular, uma pauta que anima os mercados, e o governo está muito preocupado em animar os mercados, mas com a situação que nós estamos, não anima ninguém. Você acha que vai animar com o quê? Com a aposentadoria? Não, o mercado, eu estou falando o mercado, não, apesar de ser impopular, a visão dele era animar o mercado, porque os investidores, eles estão apavorados com a situação. O que o Michel Temer apresentou até agora? Nada. O único presente de Natal que ele teria seria o teto dos gastos. Só que o teto dos gastos já virou algo que o empresário falou, não, tu só fala disso. Fritaram o Henrique Meirelles, então tenho que mostrar que eu estou me movimentando. É que o teto dos gastos então, eu entendo como muito necessário. É necessário. Só que tem um movimento aí pequeno, que eu acho que é muito pequeno o movimento, que se articula bem. E é o movimento dos que querem que o governo continue gastando. E pela falta de credibilidade investimento em educação, investimento em saúde, vai... E pela falta de credibilidade deste governo, que ele mal iniciou, já está desgastado. E pelo Congresso, que está numa situação bastante difícil, por tudo que está ocorrendo, dificilmente um assunto polêmico como esse passa nesse governo. Vamos esperar 2 dias. Você acha que não passa? Nesse governo não passa. Não, tá é um assunto muito... A França parou com um governo forte. Hoje é um governo desgastado, mas na época era um governo forte. Parou por causa da Previdência. A Previdência ela é muito delicada. Um governo fraco e um Congresso que não tem apoio popular não passa. Um novo governo tem que discutir, porque a PEC dos gastos por si só em matéria econômica não resolve. Nós temos que cortar gasto. Um deles é a Previdência e nós vamos ter que discutir. Uma das coisas que o empresário, que eu sempre falo que o empresário tem reivindicado muito, que nem se fala nisso, é a reforma da CLT. Esse é um outro assunto seríssimo, que é onde o empresário vai poder investir também na mão de obra, no desemprego. Um país aí com 12, 13 milhões de desempregados, como diz. Eu também não sei de onde tira esse número. Olha, já que estamos falando de animar o mercado, a criança que está indo para a escola agora, que está com 14 anos de idade, começa a fazer um movimento e vai para a rua pelo seguinte: a conta que o Zé falou, com 65, 49 de trabalho, tu precisa começar a trabalhar com 16. É verdade. Então começa a se manifestar. Ele não é 49 vezes de trabalho, é de contribuição. Pera. Quer dizer que você recebe aposentadoria aí. Então, é uma coisa Quando? tão maluca. Eu acho que os 65 estão certos. No meu ponto de vista, estão certos. Você pega o estado do Rio de Janeiro, mais de 56% dos aposentados em serviço público aposentaram antes dos 50 anos. É um absurdo, é muito novo. Os 65 estão certos para você ter um equilíbrio. Agora, eu ouvi o Delfim Neto essa semana comentando, não dá para você mexer na previdência privada do setor privado sem mexer na pública. O grande problema da Previdência está no setor público, não está no setor privado. Mas Fifi, eu entendo que, só te interrompendo, eu entendo que você está falando de 65, está certo, mas 65 tem que estar atrelado a tempo de contribuição. Claro, sem dúvida. Então eu acho que a melhor forma... Mas não 49 anos. A melhor forma era aquela de 90. Sabe o que o governo está falando com isso aqui? Era 65 mais... Sabe o que o governo está falando com isso aqui? Ninguém aposenta mais no teto. Acabou a brincadeira. Só que o teto já é baixo.
Se você era 20, caiu para 10. Se você falasse o teto tá bom, não, o teto já tá baixo. Então ninguém aposenta mais no teto. Isso é mais um passa-moleque na população, porque eu entendo que todos os governos, quando arrecadam impostos, eles têm como responsabilidade de devolver serviço. Não é arrecadar imposto só, é devolver serviço e devolver conforto para a população. Imagina um cara que está com 65 anos, contribuiu a vida inteira e vai aposentar com 70%, 80% do teto. Não vive com aquele dinheiro. Não vive. Então, e aí você fala, mas ele não vive, mas ele tem um bom sistema de saúde. Não tem. Ele não vive, mas ele tem um bom sistema de educação para os filhos, para os netos. Não tem. Então, nós estamos falando do quê? São essas coisas que, no meu ponto de vista, tiram a credibilidade do governo. Está se discutindo um assunto tão necessário, mas vem com uma proposta factível, não vem com uma proposta que a gente sabe que é mais um passa-moleque na população. Não, eu reforço tudo isso e eu entendo que 65 seria mais justo, 65 mais 35 e daria os 90. Dá 100, aliás. Não, 65 com 30. Era 60, 30, é verdade. E para mulher parece que era 5 a menos. Isso, mas 5 a menos. Ver se essa fórmula continua, 60 para mulher ou 65 igual para homem ou mulher. Então é assim, cada hora fala uma coisa que precisa ver se isso aqui vai afetar quem está prestes a se aposentar, quem já tem o tempo. Não, os direitos adquiridos, ou quem já tem expectativa de direito, não vai ser atingido. Mas quais seriam os direitos adquiridos? Quem preencheu, direito adquirido é o primeiro ano que você começa a pagar. Por exemplo, eu em fevereiro eu completo todos os meus requisitos para aposentar. Independentemente de eu me aposentar ou não, eu tenho esses direitos garantidos. Fevereiro, vem uma reforma ou não, essa reforma não vai me atingir. Não pode te atingir. Não atingir. Independente de eu estar aposentado ou não. E quem tem mais de 50 anos, a cada 2 anos vai cumprir mais um. E o Fifi tocou num ponto importante. O pessoal fala que eu falo muito em número, mas é importante. O rombo da Previdência esse ano, o regime geral, Fifi, o regime geral da Previdência tem um rombo de 800 bilhões. Ontem eu comentei isso com o Zé, que é um rombo de 800 bilhões e atende 33 milhões de pessoas. O rombo da Previdência do servidor público atende 1 milhão e tem um rombo de 500 bilhões. Um atende 33 milhões, tem um rombo de 800 bilhões. Outro atende 1 milhão. E tem um rombo de 500 bilhões. Então a reforma, ela tem que ser realmente geral, senão não vai resolver. Tem que pegar a iniciativa privada e o setor público também. Alguém gostaria de concluir rapidamente? Fifi, por favor. Melhor não falar nada. Não falar nada. Então, que até fez essa brincadeira, né, do verdadeiro e o genérico, né? A aposentadoria não vai atingir o verdadeiro, mas o genérico vai. Atingir. Mas eu não vou rachar minha aposentadoria com você, não. Isso a gente discute depois do cafezinho, ó. Bom, 7h57, hora de esporte. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, grande abraço a vocês, aos nossos comentaristas, ao ouvinte ligado na Rádio Santos. Hoje vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil, 9h45 da noite, na sua arena, o Grêmio recebe o Atlético Mineiro. Há 15 dias atrás, jogando em Belo Horizonte, deu o Grêmio pelo placar de 3-1. Com esse resultado, o time gaúcho pode perder por um gol de diferença, que será campeão da Copa do Brasil. Já o Galo precisa fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Se fizer uma vantagem com 3 ou mais gols de diferença, o Galo conquista a Copa do Brasil. Sempre bom lembrar que o campeão da Copa do Brasil vai direto para a fase de grupos da Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo, a última rodada do Brasileirão, com 9 jogos. Lembrando que a partida entre Chapecoense e Atlético Mineiro, em virtude de tudo aquilo que aconteceu há 10 dias com o time da Chapecoense, a partida não vai acontecer. WO duplo, os 2 times vão perder pelo placar de 3-0. Isso não vai mudar absolutamente nada na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, com seu time alternativo, muitos jogadores já de férias, enfrenta o Vitória na Bahia. O Santos Futebol Clube na Vila Belmiro recebe o América Mineiro. São Paulo Futebol Clube encerra sua participação no Brasileiro contra o Santa Cruz no Pacaembu. E o Corinthians, lutando por Libertadores da América, enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais. Amanhã eu volto para falar mais de futebol e contar como foi a final da Copa do Brasil. Para Armazém 26, o apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você e não cobra absolutamente nada. 3221-3396.
3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica de limpeza, tem o café e o açúcar. Uma ótima quarta-feira a todos nós. Tchau, Zé. 7h59 do Bom Dia CDL. Obrigado, Ricardo Martins, que vai estar de casa nova aí. O Ricardo ainda não anunciou, mas saberemos em breve para onde ele vai agora aí, tá? A nova empresa que ele esteve na Fox Sports, na Record. Vamos saber, viu? Vamos saber logo, mas ele continuou conosco aqui na equipe do Bom Dia CDL. O Fifi falou do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul também numa situação muito difícil, e a notícia é a seguinte: a Assembleia Legislativa aprova e Minas Gerais deve decretar também a calamidade econômica. A situação está difícil de fato. E depois Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte também? A tendência é essa, de aumentando para tentar recursos do governo federal. Mas o governo federal também está sem Somos recursos. 22, né, estados? São 26 estados não, 26, e um mas Distrito Federal. Distrito Federal. Então logo já chega nesse número. Não, virou mania, né? Então você decreta calamidade financeira para que para você ter. Já tem até um projeto, só para encerrar, de recuperação judicial do poder público também, parecido com o da livre iniciativa, para ver se consegue decretar a falência do poder público, decretar a falência do poder público, para que eles possam protelar os pagamentos, né? Negociar os pagamentos. 8 em ponto, né? Também queria decretar aqui a minha calamidade econômica, né? Devido à profissão de jornalista. Brincadeira, graças a Deus está tudo bem. Nós estamos terminando por aqui a edição do Bom Dia CDL de hoje, programa da CDL Santos Praia. Obrigado, Nicolau Albeide, Fifi, Fernando Chagas, Jean Novaes, Rick Santos. Só quero deixar aqui o apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, que é uma empresa que é referencial, certificada pelos 91 em todos os seus departamentos, uma central de atendimento exclusiva, atendendo grandes empresas, Grupo Mendes, Complexo Santa Cecília, em parceria com a Unimed, com Santa Casa da Saúde, com a Rodrimar, Transbrasa, entre outras empresas importantes. Conheça, acesse apoodonto.com.br, ligue 2104-4000, mas o apoio importante para nós da APO Planos Odontológicos Empresariais. Com isso, estamos encerrando o programa de hoje. Vem o Entre Linhas com Rafael Mota, hoje com a participação da vereadora eleita Audrey Cleis. Até amanhã. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.